Firma, tava conferindo que estava gravando ainda. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, né? É, Hoje é dia de Saturday Horror Show e hoje, no filme de hoje eu vou falar, eu me perdi, tá? Planeta Terror, Planet Terror, Robert Rodrigues, né? Rose McGowan, Bruce Willis, Fred Rodrigues. Meu, isso aqui é muito louco, esse filme é muito doido. E aí ele tem uma proposta meio única, meio... Opa, já é, agora não vou levar o filme. Ele é de 2007, né? Ele foi dirigido pelo Robert Rodrigues, o mesmo cara de Sin City. E ele é um projeto junto com o Quentin Tarantino. Tanto que o Quentin Tarantino ele é um dos produtores do filme aqui, que é o Robert Rodrigues, a Elizabeth Evelyn e o Quentin Tarantino. Então, qual que era a proposta? Lá nos Estados Unidos, você tinha muitas sessões de cinema que eram de filmes B. Então era sessão dupla. Passavam-se dois filmes antigos de terror que as pessoas iam de sábado assistir no cinema. Era meio que uma moda que eles tinham, era um hábito. E o Quentin Tarantino e o Robert Rodrigues um dia estavam conversando, relembrando desses filmes, dessas ideias, né? Como eles gostavam de ir ao cinema, como que era legal, tipo, pegar dois filmes bagaceiros, geralmente filme bagaceiro, assim, e, e assistir, né? E aí o Robert Rodrigues olhou para ele e falou, pô, a gente podia fazer isso, né? O Quentin Tarantino olhou para ele, como assim fazer isso? A gente podia fazer dois filmes. Eu faço um filme e você faz outro. Eu dirijo um filme e você dirige o outro. E a gente ajuda a produção e lança os dois para assistir como se fosse filme de sábado à tarde. Essa é a ideia que havia antes. Então, assim, a gente vai fazer o seguinte: a gente produz os dois filmes, faz, edita, e quando a gente lançar, a gente lança como sessão dupla. E eles fizeram. O do Tarantino é A Prova de Morte, que eu vou falar mais aqui na frente com o Russell Crowe, não, Kurt Russell, né? E grande elenco, mas isso eu vou falar depois do dele. E o do Robert Rodrigues é esse do Planet Terror. E aí a ideia deles era fazer grandes homenagens a clássicos do cinema. Então o do Quentin Tarantino vai ser sobre filmes de carro, de perseguição, tipo Bullet, né? Aí ele vai usar... Depois esse vídeo... Calma, que eu fiquei assim agora que eu tô querendo falar da Prova de Morte. Então o do Tarantino tinha uma temática de perseguição, filme de perseguição, meio misturar Bullet com Christine, né, um carro assassino, um caminhão assassino. E qual era a ideia desse do Planeta Terror do Robert Rodrigues? Ser um filme de zumbi. Só que o do Robert Rodrigues, o do Tarantino, ele é um filme muito bem feito, polido, legal. O que o Robert Rodrigues quis fazer nesse filme? E ele, às vezes, era o que passava em segundo lugar. Ele quis fazer o filme mais maluco possível de infestação zumbi, com as cenas mais malucas possíveis. Só que, o que acontecia nessas sessões bagaceiras? Os filmes, às vezes, eram muito velhos, porque eles passavam filmes antigos, assim. Então era meio que de aproveitar. Nos Estados Unidos eles reaproveitam muito essa coisa de passar o filme antigo. Eu já falei em outro vídeo aqui. E aí o que acontecia? No filme do Robert Rodrigues, o filme vai estragando e vai sendo cortado. Então o que acontece? Ele vai te trazer... Então a proposta do Robert Rodrigues nesse projeto foi fazer com que um espectador novo do cinema moderno tivesse a sensação de ver um filme acontecendo daquele jeito. Ou seja, de que jeito? O filme estragando no meio da projeção e o cara parar, tirar um pedaço e emendar o outro, você fica sem entender uma parte do filme. E isso vai acontecer. Então você tem uma invasão de zumbis, você começa a ter, então tem os militares, tem o casal de apaixonados, tem um casal de motoqueiros.
A Rose McGowan é essa, uma bad girl que tem um namorado bad boy e eles vão estar fugindo. Tem uma cena nesse filme que eu acho uma das cenas mais fortes que eu vi até hoje, dentro da ideia de sugestão e a displicência com que ela é feita, que é uma hora assim, tem uma família fugindo, né? A mãe vem. Então tem todas as. O que eles fizeram? O que o Robert Rodrigues fez? Ele fez meio que nem o Peter Jackson fez no Fome Animal. Ele pega todos os clichês de filmes de zumbi e coloca num filme só. Então você tem o Bruce Willis, que é o soldado que vai lutar e que está defendendo o projeto do governo, porque isso, o que você vai ter lá, os zumbis estão vindos porque foi vazado, que aí é a noite... o Retorno dos Mortos-Vivos, The Return of Living Dead, que você vai ter então aquela coisa do governo americano que tinha um projeto que vazou e formou zumbis, né? Então todos os clichês. E aí tem uma hora que tem uma família que tá fugindo assim, e a mãe fala assim pro menino, ela deixa uma arma para ele e fala assim: eu vou lá buscar, eu vou buscar alguma coisa lá dentro de casa, não mexa nessa arma. Mas se você precisar, ela tá aqui, tipo, se você precisar se defender de zumbis, de algum zumbi. E aí ela sai e você vê o menininho pegando a arma e virando assim pro rosto, tipo olhando para dentro do cano para ver se ele vê a bala, e aí você tem um corte e você ouve o barulho de um tiro. É muito bizarro isso. A Rose McGowan vai ter um momento que sim, ela vai ser, vão amputar a perna dela e ela vai botar uma metralhadora assim na perna e vai usar essa metralhadora para tirar. Cara, é muito bizarro. Esse filme é muito louco, muito louco, muito engraçado. E ele vai acontecendo isso. Então, de repente você está assistindo, então ele tem todas aquelas coisas de filme velho, sabe? Aqueles riscos que teria na película, de repente começa a pegar fogo no filme. Você tá assistindo assim a televisão e começa a queimar e tal. E você vê que o cara, tipo, catou o filme e deu uma emendada. Então o filme tem uns cortes que morre personagem, acontecem uns negócios super importantes e você não vê. Porque ele vai fazer o quê? Não tinha esse pedaço do filme, o filme estragou durante a projeção, então ele vai fazer. O que é muito legal no Planeta Terror é, além da homenagem aos filmes de zumbi, além da loucura, e assim, é um filme que deve ter sido gostoso de fazer, pra você, tipo, meter o louco, ter todas as ideias bizarras de mexer num filme, colocar lá. Mas, ao mesmo tempo, é fazer o espectador se sentir como eles se sentiram vendo aqueles filmes nas tardes de sábado. Às vezes o filme tudo ferrado, bagaçado, assim, que dá um corte do nada. Então a edição do filme é muito engraçada. Então você tem umas explicações. E aí você vê que assim, o cara cortou o filme, às vezes o cara cortava o filme para fazer a emenda, onde desse uma explicação que você conseguisse entender o que mais ou menos está acontecendo, o que mais ou menos foi colocado e tá na situação lá. Então é muito legal, é muito bizarro, é muito bagaceira e é o tipo do filme que você assistir de sábado à noite numa curtição. Esse filme ele tinha na Netflix, eu não sei se ele continua. É muito... E é legal, porque na Netflix você assistir com streaming que tem numa televisão. Hoje em dia, a maioria das televisões que tem a Netflix acaba passando uma resolução legal. Aí você vê aquele filme naquela puta resolução, tudo zoado, assim, tudo riscado, tudo, né, dando problema, os diálogos. Ele vai ter todos os clichês e é muito legal. Então eu recomendo no Saturday Horror Show Planeta Terror do Robert Rodrigues. Ele é os dados técnicos dele são, ele é de 2007, tá? Ele tem 80 minutos, ele é um filme curtinho, assim. Por que ele teve que fazer o filme curtinho? Porque você tinha o filme do Tarantino para passar junto. Então, na verdade, a experiência do Planeta Terror, ela era conjunta com a Prova de Morte. Então você ficava no cinema lá quase 4 horas, né? Então não era tão fácil. E acabou não fazendo sucesso porque o público de hoje não tem mais esse saudosismo. Então eles propuseram fazer essa ideia
de uma retomada, de um saudosismo de como seria assistir o filme na sessão dupla, na sessão contínua, mas que acabou não dando certo porque o público não entendeu direito essa proposta. Muita gente arrebentou o filme do Robert Rodrigues, falou, puta, filme zoado, mal feito. Mas, porque, por exemplo, aqui no Brasil ele passou separado. Então ninguém entendeu qual era a do projeto e como que ficaria isso. Então foi uma coisa, eu particularmente eu acho muito legal, mas você tem que ter essa perspectiva que eles se propuseram de fazer esse material. E vale a pena, é muito engraçado, é muito divertido. E é história bizarrésima, personagens, e é legal você ver grandes atores, assim, atores famosos. O elenco desse filme é muito doido. Eu tenho, ó, tem o Bruce Willis, o Michael Biehn, Justin Bolin, meu, e aí você vê umas participações dos caras tudo muito sérias, aquelas atuações muito sérias, mas muito clichês ao mesmo tempo. Então é uma homenagem, sátira e um revival muito bem feito que acabou não sendo entendido pelo grande público, e é um filme que é muito legal. O poema de hoje, vamos lá, nos habituamos a tudo. É muito doido isso, como a gente se adapta a situações e tem saudade de algumas coisas dela, e às vezes a gente não consegue entender, né? A gente até assiste, mas não entende a proposta que aconteceu no filme. Nos habituamos a tudo, da dor ao amor, da dor ao amor. E logo aquelas palavras de profunda poesia se tornam monótonas e cotidianas, e as rosas não passam de flores, e a lua apenas um aglomerado de pedras a refletir os raios do sol. Então o soneto mais elaborado se torna uma folha seca no compêndio de doces palavras a brotarem dessa relação. Como um dia nos acostumamos com a solidão a esvaziar nossas sensações. E com o passar do tempo, apenas ansiamos por tudo aquilo que não temos e nos esquecemos de tudo aquilo que temos e vamos perder, por não valorizar a sua importância causada por essa sensação de posse. Sempre nos esquecemos que não possuímos nada, nem as nossas próprias vidas. No máximo, nossos corpos ornarão algum esquecido jardim de ossos velhos. Nos preparamos para dizer adeus ao que daqui a um tempo será essencial novamente, justamente por não nos pertencer mais. A saudade é bela, por ser forjada pelo modo como a mente desejou que ela se metamorfoseasse. Enquanto o cotidiano é esculpido pelo fiel cinzel do realismo que não permite o romantismo transmutar sapos em príncipes, e que um beijo apaixonado não acorde a bela princesa entorpecida, e todos continuem insensíveis para sempre. É muito doido como a gente se habitua às coisas, e as coisas que a gente se habitua vão perdendo o seu esplendor. Tem uma música do Pink Floyd chama High Hopes, que ele fala The grass was greener, the taste was sweeter, que ele fala a grama era mais verde, o sabor era mais doce. Não foi a grama, não foi o sabor que mudou, foi você ao provar isso. Você se entorpeceu pela vida e você viu tantas vezes a grama e provou tantas vezes do sabor que você perdeu essas sensações como elas eram originalmente. E no clipe do Pink Floyd aparece uma criança assim vindo com um urso. Assista esse clipe, é muito louco. E aí ele vai tocar nessa questão de como a gente se habitua a algumas coisas, a gente perde a essência delas, o valor delas. E foi meio que eles quiseram fazer com o filme, que acabou não acontecendo. Se inscreva no canal, que eu tinha esquecido de falar no começo. Deixa seu like, seu dislike. Diz aí se você já assistiu esse filme, se você conhecia esse projeto, se sabia dessa ideia dos dois, né? O que você achou do vídeo. Se você puder passar para frente, indicar para outras pessoas, eu agradeço demais. E eu te vejo em outro vídeo de Terra Firma Society em Saturday Horror Show. Yes! Espero que você assista esse filme aí no sabadão. Tchau, tchau.